Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu quero falar sobre renúncias, né? Sobre o quão difícil é seguir Jesus. Tem uma passagem na Bíblia que, pelo menos na minha versão NVI, tem esse título: Quão difícil é seguir Jesus. Essa passagem está lá em Lucas 9, do versículo 57 ao 62. Eu não vou ler aqui com vocês para não ficar muito longo o vídeo, mas conforme eu for falando, né, eu vou explicando o que eu quero dizer. Bom, na nossa vida como cristãos, muitas vezes nós vamos ter que fazer renúncias. Nós vamos ter que abrir mão de algo que gostamos ou que é confortável para nós. Porque seguir a Jesus é obedecê-lo, obedecer aos seus mandamentos e negar a nossa carne. E para que isso aconteça, nós precisamos renunciar coisas, renunciar algo, né, às nossas vontades. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Lá em Lucas 9, né, o versículo 57 vai começar assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus vai responder: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A gente lê essa passagem e fica pensando: meu Deus, o que tem a ver raposa? O que tem a ver aves dos céus, né? O que Jesus queria dizer com isso? Bom, o rei Herodes naquela época ele era conhecido como raposa pelas pessoas, né? As pessoas ali da região chamavam ele dessa forma. E aves dos céus, Jesus estava se referindo aos soldados romanos. Tá, mas e aí, o que tem a ver, né? O versículo vai continuar com Jesus dizendo: Mas o homem não tem onde repousar a cabeça. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? O rei Herodes, assim como os soldados romanos, eles tinham boas condições financeiras, né? Eles moravam em lugares bonitos, né? Suas casas eram confortáveis. Então, quando Jesus fala para esse homem, né, que as raposas tinham suas tocas e as aves dos céus tinham os seus ninhos, né, tinham um lugar para morar, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, para seguir Jesus, a primeira renúncia ali que aquele homem teria que fazer seria, um lugar para morar. O Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Eu não tenho onde morar. Jesus ele não tinha uma casa fixa, ele não tinha um lugar muito específico ali, ele ia indo no lugar que dava, ele dormia, né? Então, assim, muitas vezes a primeira renúncia que nós vamos ter que fazer é de um lugar confortável, de sair da nossa zona de conforto ao seguir Jesus. Quando Jesus chamou os seus discípulos, eles estavam lá pescando, né? Vamos dar um exemplo. Pescando, e aí Jesus chama eles largam tudo em vão, sem saber onde eles vão morar, sem saber o que eles vão fazer, sem nem conhecer quem era Jesus direito. Então, assim, quando o Senhor ele nos chama, nós temos que ter essa convicção de que é Ele que está nos chamando aqui e de que nós vamos precisar fazer renúncias. Então, nesse texto, a primeira renúncia que o Senhor fala, que o Senhor diz para esse homem: olha, beleza, você vai me seguir, mas você não vai ter um lugar confortável para você dormir, né? Você não vai ter onde repousar a cabeça. O Jesus, né, ele nos deixou o ide pregar o evangelho, né? Mas também ele não falou que ia ser fácil. Pelo contrário, ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Seguir a Jesus não quer dizer que você vai ter uma vida confortável. Seguir a Jesus não é sinônimo de segurança financeira. Muito pelo contrário, nem Jesus tinha essa segurança financeira, né? O Pai lhe dava tudo que ele precisava. Então, sabe, se você está iniciando assim nessa caminhada cristã, saiba que é uma caminhada cheia de desafios e de renúncias, né? Você tem que sair mesmo da sua zona de conforto e se deixar ser moldado pelo Senhor. E aí Jesus termina de responder esse primeiro homem, ele vai olhar para outro homem e vai dizer: siga-me. E esse homem responde: deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai, né? Deixe-me primeiro voltar lá e sepultar meu pai, me despedir dele e tudo mais, né? E muitas vezes a gente pensa que esse sepultar o pai é tipo: nossa, o pai do menino tinha morrido, desse cara tinha morrido, e ele tinha que voltar e ver lá o pai dele, mas no contexto da época não é bem assim, né? O que esse rapaz quis dizer com deixe-me sepultar o meu pai? Voltar, né, e sepultar o meu pai. Naquela época, se um filho saísse da casa antes que o pai falecesse, ele não receberia a sua herança. Então,
que esse cara estava preocupado, né? Estava preocupado com a herança que ele não ia receber. É igual eu li aqui em uma anotação que eu fiz, naquela época era assim, né? Se seu pai, se você saía da sua casa antes que seu pai falecesse, né? Você não receberia a herança. Então esse rapaz, ele estava preocupado com a herança que ele teria que receber, né? E Jesus vai responder: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Muitas vezes nós damos desculpas para pregar o evangelho, né? Que nem esse cara. Jesus chamou ele e a primeira coisa que ele pensou, não, eu preciso voltar e preciso, né, sepultar o meu pai antes, eu preciso que meu pai faleça antes para receber a minha herança. E aí sim, Senhor, eu vou. E aí sim, Senhor, eu vou e prego, né, tal. Jesus fala, olha, deixa pra lá, deixa que os mortos sepultem seus mortos, né. Cara, o Deus, ele é dono de todo o ouro, toda a prata, né. E muitas vezes nós nos preocupamos com as nossas condições financeiras para ir, nós nos preocupamos onde dormir, né. Nós nos preocupamos com o que comer. E, cara, Jesus, ele não se preocupou com nada disso porque ele confiava no Pai, né. Então, muitas vezes nós precisamos entrar nesse lugar também de confiança no Senhor, né? A segunda renúncia fala de uma renúncia financeira, porque o rapaz estava preocupado ali com a herança, né? Então, muitas vezes nós deixamos que a nossa vida financeira nos governe, né? Se nós temos dinheiro, nós estamos felizes. Se não temos, estamos tristes, derrotados, parece que a nossa vida acabou. Se você se sente assim, se quando você está com dinheiro você está top, está bem, quando você não está, você é a pior pessoa do mundo, nossa, parece que sua vida está acabando. O dinheiro que tem governado a sua vida, né? Não é o Senhor que está em primeiro lugar no seu coração. Então, se analise, sabe? Olha para dentro de si mesmo, olha para você, né? Se quando você está com dinheiro você está muito feliz e aí você repara que quando você não tem muitas condições ali para comprar o que você quer e tal, você já fica triste, frustrado, né? Olha para si, vê se o dinheiro não tem governado a sua vida. Porque o Senhor, ele nos chama, né? E ele tem que governar a nossa vida, ele tem que governar nossas emoções. Porque quando o Senhor, ele nos chama para segui-lo, ele não nos chama para uma prosperidade financeira. Jesus, ele não era próspero assim financeiramente, né? Ele tinha do que o Senhor dava para ele, literalmente. Se você for ler a Bíblia, várias passagens, né? Cara, Jesus vai multiplicar peixes ali, porque não tinha para todo mundo. Era um peixinho ali que ele repartia e dava pro povo comer. Então, assim, Jesus, ele esperava tudo vir do Senhor mesmo ele sendo Deus. Mesmo ele podendo ainda fazer todas as coisas, ele ainda se colocava debaixo ali da autoridade do Pai, né? Então, a segunda renúncia é finanças, não a vez de se preocupar com o que comer, com o beber, mas o Pai lhe dará todas as coisas, né? Vai ter um versículo na Bíblia que diz mais ou menos assim. Então, cara, se hoje suas finanças têm, né, te preocupado, têm te limitado a servir o Senhor, a entregar tudo a Ele mesmo, até a parte financeira, né? Eu te convido a renunciar a isso, renuncia às suas finanças, né? Entrega ela para o Senhor. Não fique mais preocupado com o que é a vez de comer, de beber, de vestir. E o terceiro homem, ele vai falar para Jesus ali, ó, eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me voltar e me despedir da minha família. E aí Jesus respondeu, né? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Então esse outro cara, né? Esse terceiro, ele falou, né? Ó, vou seguir, Senhor, eu só preciso voltar lá e dar tchau para minha família, me despedir dos meus pais. E o que isso mostra? Autoridade, gente. Aqui está falando sobre autoridade, porque quando ele fala que quer voltar e se despedir da família dele, no contexto da época, né, uma pessoa para ela sair da casa dos pais, precisava ter essa bênção dos pais, né? Na bênção de que, olha, meu filho, você pode ir, sim, tá tudo bem, a gente libera você, vai com Deus, seja feliz, né? E isso era muito importante naquela época, né? Se você saísse em desobediência a seus pais, meu Deus, rebeldia, né? Que filho é esse? Era um filho que seria deserdado da família praticamente. Então aqui mostra que a autoridade dos pais sobre a vida desse terceiro homem estava acima da autoridade
de Jesus, né? O homem ali, vendo Jesus, ele entendeu de segui-lo, né? Entendeu? Falou, olha, Senhor, eu vou te seguir, mas eu preciso antes voltar e, tipo assim, é como se ele falasse, eu preciso voltar e pedir a aprovação dos meus pais. Eu preciso voltar e ver com a minha família se eles se agradam disso, se eles vão deixar, né? Ou seja, a família desse homem tinha mais autoridade sobre a vida dele do que Jesus, né? E o terceiro ponto é, sabe, reconhecer a autoridade de Jesus. Reconheça a autoridade de Jesus na sua vida, né? Se o Senhor está te chamando para que você faça algo, isso está muito claro, você tem certeza que é o Senhor, né? Tem convicção, Ele foi claro ao falar com você, mas aí seu pai ou seu líder ou alguém da sua família está indo a uma posição contrária de Jesus, né? Tá falando algo contrário de que o Senhor está falando para você. Cara, em primeiro lugar, obedeça a autoridade de Jesus, né? Jesus, ele tem autoridade sobre os homens, né? Tem mais autoridade do que sobre seu pai, sobre seu líder, talvez, sobre a pessoa que ali é responsável por você, entre aspas, né? Jesus tem autoridade maior, mesmo que talvez, né, você esteja em desobediência a esses homens, né, a seu pai, líder, pastor, você vai estar obedecendo a Jesus, né? Jesus tem que ser a suprema autoridade na sua vida. E se ele te pediu para fazer algo, faça. Então, muitas vezes você vai ter a terceira renúncia, né? O que ela vai ser ali? Vai ser o direito de você ficar bem com todos, de você ficar em paz com todos, né? Porque muitas vezes quando a gente não quer frustrar outras pessoas, não quer magoar outras pessoas, a gente deixa de obedecer a Deus, igual nesse exemplo que eu dei, né? Se Deus diz para você fazer alguma coisa e você não quer frustrar os seus pais, você não quer frustrar os seus líderes, que tá dizendo outra coisa, de que ó, não vai por esse caminho aí, não, é esse. Mas o Senhor foi claro em falar com você, e aí você quer, tipo, mas eu não quero chatear os meus líderes, eu não quero chatear os meus pais, né? Talvez vai ser uma renúncia mesmo que você vai ter que fazer em obediência ao Senhor, né? Melhor obedecer a homens ou a Deus. Então, renuncie o seu direito, muitas vezes, de estar bem com todos para estar bem com Deus, né? Obedeça a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Tenha isso claro na sua mente, né? De que o Senhor, ele tem autoridade maior do que todas as outras pessoas, né? Mas também, claro, seja claro ao falar com seu líder, com seu pastor, com seus pais, né? Com as pessoas que são responsáveis por você ali ministerialmente, que tem cuidado de você, né? Seja claro em falar, olha, foi o Senhor que me disse e tal, né? Se você tiver essa convicção, também não vai colocar na conta de Deus algo que é o seu desejo pessoal, né, que é algo que você simplesmente quer, mas que não foi Deus que falou, né, seja responsável, não coloque na conta de Deus, mas assim, se você tem a plena certeza, cara, foi o Senhor mesmo, né, eu tenho certeza, o Senhor confirmou 1, 2 vezes, sabe, apresenta, se essas pessoas discordarem, fala para elas orar, mas assim, reconheça a autoridade do Senhor sobre a sua vida, reconheça que Deus, ele é um Deus soberano sobre todas as coisas e de que ele está acima da autoridade de homens, né? É algo simples, mas que faz toda a diferença. Bom, então vamos retomar, né? A primeira renúncia é a renúncia do conforto, né? Quando o Senhor chama para nós seguirmos a Ele, Ele não está nos chamando para uma vida confortável, mas para uma vida de renúncias. E às vezes nós vamos ter que renunciar ao conforto, nós vamos ter que sair mesmo da nossa zona de comodidade. A segunda são as finanças, né? Nem sempre vamos estar bem financeiramente, mas isso não quer dizer que o Senhor nos abandonou, que Ele não está conosco, né? E a terceira é reconhecer a autoridade do Senhor, né? Renunciar, muitas vezes, estar em paz conosco, ou estar em paz com os outros para obedecer aquilo que o Senhor tem te chamado. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado aí a reconhecer, né, o que o Senhor tem te pedido para renunciar, se Ele tem pedido para você renunciar a alguma dessas áreas da sua vida, né? Saiba que tudo isso é para o nosso crescimento, né? É para que nós sejamos cristãos maduros. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa um comentário, coloque suas experiências aí abaixo. Se inscreva no canal.